Às 6 horas da tarde, as filmagens se encerraram e o diretor Daniel Filho deu o grito de encerramento. Neste momento, todos aplaudiram, se abraçaram, ficaram emocionados e a equipe festejou muito. Daniel Filho distribuiu flores para os atores em agradecimento. Após o encerramento, Nelson Xavier teve uma crise de choro e, bastante emocionado, sentou sozinho num dos bancos do jardim próximo às flores que Chico plantou e pediu que seu cabelo fosse raspado, se despedindo assim de seu personagem. Esse momento foi muito especial, me marcou bastante. Cara, olha só que legal essa foto dos três juntos, o Nelson Xavier, o jornalista Souto-Maior e o diretor Daniel Filho. Todos os três eram ateus. Conhecer a fundo quem foi Chico Xavier realmente mudou a vida deles. O ator Nelson Xavier relatou, chorando em diversas entrevistas, que sua vida foi completamente transformada para melhor quando estudou a fundo seu personagem, se transformando em uma pessoa amorosa, calma e espiritualizada. A sua fisionomia parecida com Chico Xavier e seu nome Xavier é apenas uma coincidência. Ele não tem parentesco com o Chico. Essa é apenas uma das inúmeras coincidências do filme. Mistério! Após o encerramento das filmagens, o diretor Daniel Filho, a equipe de produção e os atores foram comemorar neste local, que é a maior e melhor churrascaria de rodízio de carnes de Uberaba. A coincidência é que eu já tinha comido esse rodízio na hora do almoço, durante o intervalo das filmagens. Eu não sabia que a comemoração do encerramento das filmagens seria lá. Tive que comer rodízio na hora do almoço e na janta também. Quase voltei de ambulância. O clima era de muita felicidade na churrascaria. Todos brindavam, brincavam e riam muito. Daniel Filho fez até um belo e emocionante discurso. Realizei essa filmagem, mas como as câmeras de celular naquela época não eram muito boas, a resolução do vídeo ficou horrível. Gente, vou trabalhar no CQC. A gente acabou de pegar uma informação. Pegamos informações. Ninguém sabe, nem os jornalistas, nem o pessoal do CQC. Você é o novo integrante do CQC. Sabe quem vai sentar nessa mesa? Ele mesmo, Daniel Filho. Aguarde, confie. Gente, só confirmando o que eu tinha dito. Aproveitei para abraçar e parabenizar o Nelson Xavier por ter interpretado tão bem Chico Xavier. Foi emocionante. Aproveitei também para parabenizar a atriz Rosi Campos. Ela foi muito carismática, atenciosa e nos tratou super bem. Ela interpretou uma grande amiga de Chico chamada Cleide. Quem bateu essas fotos com os atores foi o ator Guilherme Bernard. Ele foi muito gentil e se ofereceu por conta própria para bater essas fotos para mim. Foi ele que interpretou o Eurípides, filho adotivo de Chico Xavier. Esses são os autógrafos que Nelson Xavier e a Rosi Campos nos deram neste momento. Podemos ler beijo, Rosi Campos e Nelson Xavier. Uma curiosidade foi que escutamos algumas pessoas da produção cochichando na churrascaria, dizendo que estavam sentindo uma energia muito boa, uma presença muito forte próxima do ator Nelson Xavier. Seria o espírito de Chico Xavier? Senti o Nelson Xavier muito calmo, sereno e transmitindo muita paz, mesmo em um local agitado como aquele. Assustei quando fui olhar para ele e ele já estava me olhando de maneira fixa.
sem piscar, e permaneceu assim durante uns 10 segundos. Senti como se ele quisesse me falar algo no meio daquele agito festivo, mas o que ele me transmitiu foi algo maravilhoso, uma paz e um amor muito profundo. Foi como se Chico Xavier estivesse me olhando naquele momento. Fiquei emocionado, nunca irei esquecer disso. Dias depois, fiquei sabendo, através de uma reportagem, que Nelson Xavier rezava para que Chico Xavier estivesse presente do primeiro dia até o último dia das gravações, e que ele sentiu muitas vezes a presença de Chico e se emocionava muito com isso. Durante as filmagens do filme, o ator se emocionava ao sentir a presença de Chico e chorava, e as gravações precisavam ser interrompidas por alguns minutos. Daqui a pouco eu conto para você como foi a minha provável experiência com o espírito de Nelson Xavier. Vou contar agora um fato muito especial que aconteceu comigo. É a primeira vez que estou contando isso em público. Em 2017, 7 anos após o lançamento do filme Chico Xavier, eu tive um sonho muito real com Nelson Xavier, o ator que interpretou Chico Xavier nos cinemas. No sonho, eu estava em um bosque repleto de árvores. Era um bosque de mata densa. Eu tinha dificuldade de andar, pois a grama estava alta e havia muitas árvores. Tanto as árvores como as gramas eram extremamente verdes e vivas. Havia muitas flores nas árvores e também nas gramas. O cenário da floresta lembrou a do filme A Cabana. Na época, eu ainda não havia assistido esse filme. De repente, encontrei uma casa simpática e confortável. Havia uma varanda nessa casa, com um canteiro repleto de flores de cores fortes e vivas. Havia também trepadeiras que subiam as colunas da varanda e que também eram repletas de flores. Vi uma pessoa saindo da casa e percorrendo a varanda. Ela contornou o canteiro de flores e veio na minha direção. Notei que essa pessoa estava em uma cadeira de rodas e usava uma boina azul clara. Quando ela aproximou-se de mim, levei um susto muito grande, pois era o Chico Xavier. Mas notei algo estranho. O rosto dele estava um pouco diferente. Foi então que percebi que não era o Chico Xavier, mas sim o ator Nelson Xavier. Fiquei muito emocionado. Ele se levantou da cadeira de rodas e ficou firmemente em pé, sorriu com os lábios e me deu um abraço forte e demorado. Acabei acordando no momento em que ele me abraçava. Pude até sentir o cheiro do seu paletó. O sonho foi tão real que acordei ainda sentindo o forte abraço dele e o cheiro do tecido do seu paletó por alguns minutos. O seu abraço me transmitiu uma paz e um amor profundo, uma sensação sobre-humana. Fiquei sentindo essa sensação minutos depois de acordado. Esse sonho ocorreu no dia 30 de junho. A coincidência é que essa data é exatamente a mesma data de desencarne do Chico Xavier. Eu não sabia que Chico tinha desencarnado nessa data. Descobri só depois do sonho. Nessa data, Chico Xavier completava 15 anos de desencarne. Outra coincidência foi que o Nelson Xavier pretendia morar em Uberlândia. Inclusive, escolheu a cidade de Uberlândia para desencarnar. E Uberlândia é a cidade onde eu morei por vários anos, inclusive nessa época. Nelson desencarnou após vários anos de luta contra um câncer no pulmão. Foi um guerreiro. Ele fazia tratamentos em Uberlândia. Uma outra coisa que eu não sabia é que o Nelson Xavier usou cadeiras de rodas antes de desencarnar. Usou cadeiras de rodas quando estava bastante debilitado. Fui descobrir isso vários dias depois do sonho, e no sonho ele aparece em uma cadeira de rodas. Chico Xavier também chegou a usar cadeiras de rodas nos últimos dias de vida.
Outra coisa que eu não sabia e que fui descobrir só depois do sonho é que o Nelson Xavier pediu para ser enterrado usando as roupas verdadeiras do Chico Xavier, as mesmas roupas que ele usou no filme. E no sonho, uma das coisas que me chamou bastante atenção foi eu ter sentido o cheiro do tecido do seu paletó. Uma curiosidade do filme é que a medida das roupas do Chico Xavier eram as mesmas medidas das roupas do Nelson Xavier. Eram do mesmo tamanho. Ele nem precisou de fazer ajustes para vesti-las. Ele atuou no filme usando as roupas verdadeiras do Chico Xavier. Se realmente eu encontrei com o ator, se realmente era o espírito do Nelson, ele estava se recuperando do desencarne, pois pensando assim, fica mais fácil entender o porquê que ele usava cadeiras de rodas. Talvez seu corpo espiritual estava se recuperando aos poucos. Não posso falar com 100% de precisão se realmente encontrei com ele fora do corpo, ou se foi simplesmente um sonho, um fruto da minha imaginação. Só sei que foi muito real, me marcou bastante e me confortou. No fundo, eu particularmente acredito que encontrei com ele sim, e foi essa experiência que me motivou a criar este documentário.